Imagine o seguinte cenário. Nós estamos em 2026 e o governo Trump, usando uma combinação de pressão econômica e operações militares, finalmente consegue derrubar o regime cubano. O Partido Comunista entra em colapso, o exército se fragmenta e uma liderança pró-Estados Unidos assume o poder em Havana. Qual país esse novo governo herdaria? Certamente um com inúmeras dificuldades. Esqueça a propaganda ideológica. Cuba não é só um lugar pobre. Nesse momento, Cuba é um estado em colapso. O PIB per capita cubano é o menor de toda a América Latina e Caribe, 90% menor em relação à média da região. A moeda cubana se desvalorizou. Saiu de 24 pesos por dólar em 2019 para 450 pesos por dólar em 2025. Entre 2019 e 2024, a economia cubana diminuiu quase 12%. A produção de açúcar chegou ao nível mais baixo em mais de 200 anos. Com isso, as pessoas deixaram o país. Entre 2019 e 2024, Cuba perdeu quase 1,5 milhão de habitantes. Desde 2021, só os Estados Unidos receberam mais de 500 mil imigrantes cubanos, cerca de 5% da população. E quem sai é quase sempre gente jovem e saudável, o que colabora com o envelhecimento da ilha. Hoje, 1 em cada 4 moradores de Cuba tem mais de 60 anos. Além dessa crise, um novo governo em Havana herdaria também uma infraestrutura precária. Cuba precisa de pelo menos 100 mil barris de petróleo por dia para funcionar, mas a produção doméstica cubana cobre só 40 mil. O resultado desse déficit são apagões diários que chegam a durar até 20 horas, afetando milhões de pessoas. Em janeiro, houve um momento em que 63% do país ficou sem luz ao mesmo tempo. E isso para não falar dos remédios. Nesse momento, de uma lista de 651 medicamentos essenciais, 461 simplesmente não estão disponíveis em Cuba. Por tudo isso, uma transição de regime em Havana certamente não seria como a da Alemanha Oriental em 1989. Na verdade, seria mais próximo do Haiti ou da Líbia pós-Gaddafi. Um estado que desaparece e deixa para trás instituições que existiam apenas para servir ao regime, não à sociedade. Qual a chance disso funcionar? Pequena. Vamos começar pelo básico. Quando a gente pensa em democracia, pensa primeiro em eleições. Mas a verdade é que o voto é só a parte mais visível da democracia. O que sustenta a democracia é o que os cientistas políticos chamam de sociedade civil organizada. São os sindicatos, as igrejas, as associações de bairro, os partidos políticos, a imprensa, as universidades, os movimentos sociais. A democracia não é um conjunto de regras eleitorais que leva você a votar de 4 em 4 anos num presidente. É um sistema formado por pessoas em diferentes posições de destaque. Por isso, quando um regime autoritário cai, sem nada disso, a questão mais importante que fica é: quem tem a condição de preencher o vácuo gerado de liderança? Há quase sempre 3 candidatos. Primeiro, os membros da burocracia do próprio regime que acabou de cair. Depois, líderes que não viviam no país, condenados ao exílio, mas que quando voltam, geralmente não apresentam uma grande conexão com a população. E então, forças militares ou de inteligência que sobreviveram a esse período conturbado. Nenhum desses grupos tem um interesse particular em construir democracia. Eles têm interesse em manter poder. Qualquer líder que governe um país em transição democrática, patrocinado por um exército estrangeiro, enfrenta os mesmos problemas. A imposição pela força de regimes democráticos opera debaixo de um problema lógico fundamental. Democracia é, por definição, autogoverno. Uma democracia instalada de fora é um paradoxo. Mas, além disso, há razões empíricas robustas para ser cético com esses projetos. Não faltam estudos mostrando que intervenções militares externas raramente produzem democracias estáveis. Na verdade, quando os cientistas sociais examinam os casos de mudança de regime imposta por forças estrangeiras no século XX, os resultados mostram que os estados que experimentaram mudança de regime forçada, na média, conseguem pouquíssimos ganhos democráticos comparados a estados parecidos que não experimentaram nada. E os estados mais pobres, como o cubano, são os mais vulneráveis a mudanças forçadas de regime, assim como os menos propensos a se democratizar depois da intervenção. Por quê? Primeiro, o óbvio: falta de legitimidade.
Regimes que dependem de apoio estrangeiro para existir precisam constantemente justificar essa dependência para a população. E isso enfraquece a imagem dos seus líderes. A única narrativa que o regime cubano ainda consegue ativar com algum sucesso na população, especialmente entre os mais velhos, é a narrativa anti-americana. Por isso, seria perfeitamente natural que um governo pró-Washington em Cuba sofresse rejeição de parte da população. Depois, democratização é um processo que pode demorar décadas. Quando o outro país se cansa de patrocinar sua transição, como fatalmente acontece, as instituições que ficam muitas vezes não têm raízes próprias. O castelo de cartas desaba. Por último, um presidente pró-Washington que liderasse uma abertura radical de mercado num país como Cuba, que não tem uma classe empresarial formada, nem capital acumulado na iniciativa privada, muito menos infraestrutura financeira independente, produziria o que os economistas chamam de choque de transição. O nível de vida da população pioraria antes de melhorar. E a população culparia quem está no poder, ou seja, o fantoche americano. A chance do negócio fracassar não é pequena. Democracia não se impõe, ela se constrói. E ela se constrói de dentro para fora. Com tempo, com negociação, com conflito, mas conflito mediado por instituições que a própria sociedade construiu e que a própria sociedade reconhece como legítimas. Isso é o que Cuba não tem hoje, e é o que nenhuma intervenção militar pode criar. Esse foi mais um episódio de Fronteiras, coluna de Rodrigo da Silva que você pode conferir no site do Estadão. Vídeos inéditos vão ao ar todos os sábados, às 9 horas da manhã, para assinantes. Você também pode ter acesso a conteúdos exclusivos assinando o jornal. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. Até a próxima!